Olá, eu sou a doutora Alana, eu sou residente de pediatria. Esse é o meu podcast Filhos da Pediatria. Vamos falar sobre os nossos filhos? E hoje eu tenho duas convidadas muito especiais para falar um pouquinho sobre um assunto que deixa as mães com muitas dúvidas e as mães ficam totalmente perdidas sobre esse assunto que vamos falar hoje, que é o processo de desfraude. E para me ajudar a falar um pouquinho sobre esse assunto, eu convidei a Adriele Vaz, que é terapeuta ocupacional, e também convidei a Maíra, que é psicóloga, neuropsicóloga, né, Maíra Miranda. A Adriele, ela trabalha na clínica fazendo terapia, e a Maíra trabalha na clínica ativamente. É isso mesmo? Não falei nada errado, né? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de vocês mais uma vez aqui comigo. Obrigado pelo convite. A Adriele eu conheço de pertinho, porque ela me ajudou, inclusive, nesse assunto, né, com o meu filho. Então, assim, eu falo que ela foi um anjo na minha vida, nesse momento que eu passei. E quando eu pedi para ela uma indicação, ela me passou, né, o seu contato, e eu tenho certeza que se ela passou, eu tenho certeza que foi algo que, uma indicação muito boa da parte dela, porque eu confio muito no trabalho dela. E eu queria saber um pouquinho, né, de vocês, como é que vocês da vida profissional de vocês, até para as pessoas que estão ouvindo, conhecer um pouquinho, né? Como é que vocês chegaram, Adriele, na terapia ocupacional, você, como que você chegou aí trabalhar, né, com a neuropsicologia, como que foi? Vai lá, Adriele, você. Boa noite, obrigado pelo convite. Ah, É um prazer estar aqui com você, te rever novamente, verdade. falar um pouquinho, né, da experiência que a gente teve, Com certeza. dos dias difíceis, mas que hoje a gente pode falar que Foi vitória. Né? Então, eu sou terapeuta ocupacional, sou formada há 15 anos. Meu processo, hoje eu falo que ele é glorioso, mas nem sempre foi assim, né? Então, a terapia ocupacional hoje, graças a Deus, eu falo assim, que tem deslumbrado e cada vez mais desbravado novos horizontes, mas eu peguei um começo bem difícil, né? Então, nesse tempo difícil, eu conheci a Maíra, e diferente do que eu sou hoje, assim, da área de atuação, eu conheci ela em outra atuação que eu fiz anteriormente, que foi na psiquiatria, né? Então, Que legal, né? eu falo que da terapia ocupacional, como terapeuta ocupacional, eu me sinto completa, porque eu passei pela geriatria, Nossa. pela psiquiatria, e hoje eu tô na parte infantil. Parou na né? pediatria. Parei na pediatria, mas eu ainda tenho um pezinho lá na geriatria. É mesmo? Porque até hoje eu ainda tenho pacientes da geriatria Mas que eu dizem que não consigo. pediatria e geriatria, ó, andam As pessoas quase ainda, juntinhos. as pessoas ainda brincam, perguntam qual que é a idade que você atende. Eu falo dos 0 ao 100. E psicóloga também, viu? Psicóloga e pediatra é quase ali, porque lidar com as mães, gente, tem que ter uma psicologia muito forte, né? Não é Exatamente. fácil. Mas, que bom, fico feliz. E você, Maíra, me conta. Então, eu sou formada também, acho que 16 anos. Trabalhei 8 anos na área da psiquiatria também, que era voltada para dependência química. Então, eu sou formada na UFO, trabalhei 4 anos no CAPS da UFO. Aí eu vim para Rio Verde, fui contratada também aqui na prefeitura. Que legal. Mais 4 anos. E nesse processo de saída da prefeitura para a clínica, já tem, acho que 9 anos. Nossa, Mais ou menos. que 9 legal. anos. E antes de trabalhar nos CAPS, eu já era psicopedagoga também. Então, eu acabei de formar, já fiz a psicopedagogia. E aí, agora que eu tô, nos últimos anos, aplicando mesmo, né? Que legal. Trabalhando com a psicopedagogia também. E agora, finalizando a neuro. Que bom. A E é neuropsicologia. muito importante, mas é uma área mais completa ainda, Eu né? acho que vem para fechar. Com certeza. É verdade. E tudo. Eu falo para as mães, eu falo para os meus clientes.
tudo que a gente faz na vida, a gente aproveita. É, Né? Lá, a dependência química hoje me ajuda a atender Isso, mães e pais com certeza. dentro do meu consultório. Nada fica perdido, né? Nada Todo fica. conhecimento que você adquire em todas as áreas que você passa, você capta um pouquinho Com daquilo certeza. do seu conhecimento e pode ter certeza que em algum momento ali você vai usar aquilo Vai. que você aprendeu ali. Talvez não no mesmo cenário que você está inserido, mas de alguma forma você também vai Com usar certeza. em algum momento, né? Demais. O que você aprendeu ali atrás, Demais, né? demais. Bom, gente, então vamos Eu lá. quero agradecer também, Ah, né? obrigada, imagina. Aqui A a Adriele, a indicação, né? indicação a você, doutora. Imagino, que isso, gente. Estamos aqui é para passar conhecimento para as mães, Então, eu né? acho que o mais importante é isso, né? Isso, porque Gente, às vezes as muito. mães, elas têm, às vezes, um certo receio, às vezes até dentro dos consultórios, de perguntar algumas coisas, né? Às vezes ficam com medo, ou às vezes não tem uma constância uma frequência de idas, né, aos consultórios, vão mais em pronto-socorro. Então ela Aham. perde aquele acompanhamento, né? Perde é, todas aquelas orientações mesmo, né? Muitos Fica não. muito em pronto-socorro, 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 e Sim. às vezes esses temas assim básicos e que são muito importantes Não é abordado. não é Não é abordado abordado. nos consultórios, né? Então acaba Questão que financeira também, questão né? financeira, exatamente, porque hoje uma consulta, se for pensar, não É. é barato, Uhum. né? E aí algumas mães reclamam de alguns atendimentos, então fica ali perdido, né? Então o podcast, ele vem para que essas famílias tenham ao seu alcance algumas informações, Um né? apoio a Um mais, apoio a né? mais, É exatamente. tanta, a gente fala assim, né? Mãe, a gente recebe tanta informação, é tanto pitaco, É. que quando a gente tem um apoio profissional, assim, acessível, igual o podcast, né? É Isso. É importantíssimo. importantíssimo, com certeza. Então vamos falar um pouquinho do processo do desfraude, né? A gente sabe que o desfraude ele é um marco extremamente importante no desenvolvimento da criança, tanto neuropsicomotor, né? Tanto é um marco assim da parte social também da criança, né? Então a gente sabe que é, é um momento ali que você tem que ter um olhar muito especial de mães, né? E de profissionais também para aquela criança, né? Então, assim, eu acredito que não só nos consultórios de pediatria, mas na parte da psicologia e também na busca pelas terapias, a gente encontra mães que sempre questionam coisas sobre os desfraudes, né? Então, assim, a principal dúvida das mães, até unânime, porque eu deixei uma caixinha de pergunta ali no Instagram, é: quando que eu devo iniciar o desfraude do meu filho? Então, eu vou deixar essa pergunta, tá, para vocês. Maíra, vou começar por você. Quando uma mãe chega ali no consultório, né, na clínica, e ela pergunta assim, doutora Maíra, pelo amor de Deus, quando que eu vou começar esse desfraude? Que idade que eu vou começar? Que você, como é que você responde para elas? Me A conta. primeira frase, né? Assim, cada criança tem seu tempo, né? É. Não adianta a gente fugir disso. É uma fase de transição. Assim como tem a transição da pré-adolescência para a adolescência, assim como tá lá meu filho com 16 anos, a dificuldade que eu tenho da adolescência para essa fase, né, adulta. Então, quando a gente fala de transição, a gente fala de angústias também para mãe, pai, Com certeza. dentro da família. E essa parte do desfraude não deixa de ser igual você está falando, né, doutora? Também angustiante para algumas famílias, Com certeza. principalmente para as mães que ficam ali mais pertinho. Uhum. Agora, a idade, cada criança tem um momento dela. Isso, E aí a exatamente. gente poder trabalhar em conjunto para conseguir perceber esses sinais que as crianças vão dando no momento do desfraude, né, É Adriana? muito importante a gente observar como que a criança tem se portado diante daquele momento, Isso. né? Então, assim, a gente já começa a observar com 1 ano e meio alguns períodos de transição, né? Então, se a fraldinha tá incomodando, se ele já levanta uma perninha e faz aquele xixizinho,
né? Então, assim, se ele faz o xixi, já tira a fralda e já quer ficar sem ela, ele vai dando esses Sinais, sinais ao longo do tempo. E é muito importante também observar que, apesar, né, de cada criança ter seu tempo, que a gente também tem que observar um tempo limite, que eu sempre falo muito para as mães. Igual Né? Extremamente alfabetização, né? importante que você falou, Adriele. Típicos ou muito. não típicos, Isso. né? Eu falo sim para as mães, até os 4 anos, a gente, né, vai. Depois, a gente precisa realmente Isso. pensar. Procurar Claro, ajuda. Isso Tem que você falou, procurar Adriele, é ajuda. extremamente importante, porque assim, existe um limite. Porque às vezes as mães falam, ah, doutora, No não deu nenhum tempo, né? sinal. Não deu nenhum sinal. Pronto, então Procurar vou ajuda. deixar. Não, vamos estimular essa criança, né? Igual fala, Não é igual a pode, fala, né? é igual a Exatamente. alfabetização. Não deu sinal, mas você está estimulando a sua criança. O que Você tá- você está fazendo para tentar ajudar o seu filho? eu falo assim, você está observando sua criança? Isso. Essa semana eu recebi um pai no consultório e ele me fez algumas perguntas, até sobre a pandemia. E aí eu falei que a pandemia, lado positivo e negativo, Uhum. né? Mas os pais pararam para observar as crianças como um todo. Verdade. Então, assim, ele ficou assustado pelo tanto de criança que com problemas, Sim. tal, ele veio questionando algumas coisas nesse sentido. Mas a gente pode observar melhor as nossas crianças. Sim. Na correria do dia a dia, que agora a gente está voltando novamente, muitos pais não param para observar as crianças. Eu tenho pais hoje em dia de consultório, de crianças neurotípicas, Uhum. que deixam as crianças na creche 7 horas, às vezes pega a criança para levar para terapia e volta para a creche. Que momento que esse pai vai observar se o Essa filho criança, dele né? tá pronto para o É desfraude? verdade. E neurologicamente também, né, quando a gente estuda lá, Piaget, de 0 a 2, tem que, né, a criança ela tá percebendo o mundo ao redor dela. A partir dos 2 até 5, até 7 anos, a criança está desenvolvendo o quê? As simbologias daquilo. Isso. Além da simbologia, a questão da inteligência mesmo, ela está fazendo mais conexões. É. Então, quando a partir dos 4 eu não consigo perceber esses sinais de conexões, de entender que ali é o banheiro, de entender que aqui é a fraldinha, de baixar e de levantar, aí eu preciso de procurar ajuda. Procurar No ajuda. meu pediatra, do psicólogo, né? Eu Isso. preciso procurar ajuda, suporte. Uhum. Porque a gente não pode minimizar, igual você Sim. falou. Então, de 0 a 2, a criança está conhecendo novos sons, tudo novo, né? Sensório motor. Agora, no pré-operatório, que a gente fala, que é dos 2 para até 4 anos, 7 anos, a criança já está desenvolvendo capacidades da inteligência. Isso. Então, a gente tem que observar isso, essas Exatamente. conexões. Isso. E o desfraude não está fora, assim como a fala, assim como a escrita, né? Uhum. São transições que eu tenho que ficar atenta nos sinais, que é o que a Isso. Adriana falou. Isso, porque assim, os sinais, né, que a gente observa, a criança, ela consegue falar algumas palavras, né, igual a Adriele falou, já consegue ali ter uma fraldinha mais sequinha ali em algumas horas, umas 2 horas, opa, peraí, tá conseguindo segurar ali, né, tá tendo um controle ali do esfíncter dela. Sim. A criança, pode falar. Comandos, se ela já está Comandos. conseguindo fazer associação desses comandos, Isso, né? exatamente. De mais de um comando faz aquilo e faz aquilo. Quer dizer, ela associou que eu pedi para colocar aqui para fazer o outro. Então, isso é exatamente. importante. Com certeza. E então, assim, as mães, elas precisam, a família, né? Não vou falar só as mães, né? A família Claro, como um todo, claro. ela precisa estar atenta a esses sinais, né? Então, até os próprios, os cuidadores dali, vamos supor, se está em casa, tem uma babá que cuida, é importante você também passar essa Orientar. informação e orientação. Sim. Olha, o que você demais. observou? Como é que tá? Né? É importante ter esse interesse. E um dado Escola, muito doutora, importante, a escola a nesse escola apoio, também, com né? certeza. A babá, Inclusive, a a gente vai falar um escola. pouquinho sobre a Sim, escola nesse sim. ponto. São E vários são apoios. vários fatores que a gente precisa estar orientando. E um dado que eu estava lendo, eu até assim deixei aqui para eu não deixar passar nenhuma informação. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela, no último documento dela de urologia pediátrica,
eles colocaram que nos últimos 50 anos, a média de idade das crianças com desenvolvimento neuropsicomotor normal, completarem o treinamento dela, aumentou 3 anos, de 3 anos, que era uma média anterior, para mais ou menos 3 anos e 5 meses, né? Aí, por que que isso vem acontecendo? Justamente aquilo que a gente conversou, né? Que as famílias estão na correria, então não tem tempo de orientar as crianças. Às vezes, as orientações que são passadas dentro de consultórios não estão sendo tão detalhadas, né? Às vezes, na correria, aquela consulta rápida, não estão sendo passadas informações para as famílias de forma detalhadas, né? E aqui ele também colocou que é isso mesmo, mais tempo fora de casa, menos tempo para orientar e a disponibilidade cada vez menor sobre as técnicas de abordagem com a criança. E essa observação durante essas transições, Isso. né? Porque a gente vai deixando, a gente vai levando, mas todos nós passamos, igual eu falei, né? Tem a adolescência, a parte da alfabetização. Então, são transições que precisam de mais atenção um pouquinho. Isso. E aí, nessa atenção um pouquinho a mais, fica, às vezes, pesado para quem já não faz esse acompanhamento. Às vezes, nem percebe, né? E vai deixando, sendo que tem que ter uma atenção maior. E, assim, as mães, às vezes, ficam muito ansiosas. Ai, doutora, mas eu tô fazendo isso, não tá resolvendo. Sabe? Quanto tempo, assim, mais ou menos, que a gente deve, assim, durante todo o processo, assim, que vocês acham, uma média de tempo, assim, isso, pra mãe tá realmente ali insistindo, né? Pra tá orientando. Você vê um tempo, eu não vejo um tempo estimado, assim, Então, pronto, acabado, né? Eu sempre falo, assim, para as minhas mãezinhas, vamos falar das crianças neurotípicas. Eu sempre falo para começar um desfraude ou nas férias. Inclusive, você me falou isso, né, Adriele? Eu lembro direitinho disso. Ou num final de semana que tem um feriado, alguma coisa nesse sentido, porque a gente tem que estar à disposição da criança. Porque o desfraude, você vai ter que se dedicar àquela criança naquele momento. Não é uma transição fácil, nem para você enquanto mãe e muito menos para ele, né? Tirar a fraldinha não é fácil para ele, é um apego para ele muito grande. Ele veio daquele momento então, desde a saída dele da barriga, ele tá ali com aquele objeto. Exatamente. De 0 a 2, né? Ele tá conhecendo o mundo. O que é o mundo dele? A fraldinha também faz parte. Exatamente. Então, assim, eu falo que é um tempo que você precisa se dedicar. Às vezes, nos 3 primeiros dias, mais intensivo. Às vezes não, eu acho que é mais... E aí, se deu certo os 3 dias, com certeza vai vingar. Se não deu, aí realmente você vai precisar ser nas férias e tal. Porque tem muitas mães que às vezes falam, vou tentar no final de semana. Então, eu sempre falo, pode tentar. Mas se você vê que no domingo foi uma catástrofe... Às vezes não é legal. Tô falando da criança neurotípica, tá? Tô falando da criança neurotípica. Diferente. E é bom a gente saber essas informações, porque tem mãezinhas que também têm filhos, né, neurotípicos e precisam de ouvir isso também. Né? Mas até para as crianças típicas, no sentido de tempo, eu também usaria tempos maiores, assim, eu aconselharia maiores. Eu acho que esse tempo é muito relativo. É muito relativo. Eu acho que cada criança... Assim, a teoria linda, né, gente? A teoria é maravilhosa, né? Na teoria eu não consegui, e aí a mãe se frustra com aquilo de uma maneira. Na teoria... Não consegui com 3, não consegui com uma semana. Na teoria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela traz uma média de 6 meses a 1 ano para completar esse tempo de desfraude. De uninoturno. Mas, gente... E tem idas e voltas, né, doutora? E é isso que eu ia perguntar para vocês, gente. Que, inclusive, foi uma dificuldade que eu tive durante o desfraude do meu filho. E uma pergunta do Instagram foi sobre o que ela perguntou. Ela falou assim, doutora, meu filho, ele apresentou sinais de desfraude.
Mas iniciei o desfraude, porém ele teve que. Ele não conseguiu progredir. E eu fiquei naquela dúvida se eu retorno a fralda ou não. Porque eu fiquei com medo de estar, nas palavras dela, regredindo o desenvolvimento do filho dela, né? Então, assim, Maíra, você tinha comentado que você passou por esse problema, né, com a sua filha. Como que aconteceu? Me conta. E eu, como profissional, assim, na época, há 4 anos atrás da Alice, né, eu fiquei insegura. Porque a gente fica assim, gente, frustrada. Eu acho que é uma frustração, mas que eu tive que trabalhar isso em mim e perceber que é dela, é normal, aquele, né? Não necessariamente ela tem que ser igualzinho, foi meus outros filhos ou é com outras crianças, né? Eu tentei ver essa média dos 2 aninhos, Isso ela te me perguntar, apresentou. Maíra, só te interrompendo. Aham. Você definiu uma idade porque os outros foram na mesma idade ou você percebeu os sinais ou não? Eu percebi alguns sinais, e como eu já tinha desfraudado os meus com os 2 aninhos e deu tudo certo, eu achei que com a Alice ali eu poderia começar. Isso. Comecei, mas aí ao longo desses dias, primeiros dias, eu vi, não só primeiros dias, foi até semanas, mas daí eu percebi que ela não estava conseguindo. Né? Não conseguia, com todos os recursos que eu já tinha utilizado com os outros, né? As minhas tentativas com a ajuda do marido, eu tive a ajuda do pai muito presente, dos irmãos, porque é importante essa coisa visual deles também, né? Bastante imitação, né? Muito importante. Então, eu tinha esses recursos e mesmo assim eu tive que, não vejo como retroceder, eu tive que voltar ao uso da fralda e trabalhar dentro de mim um pouquinho da frustração, mas que aí eu consegui. Conseguiu ter Então, para as mamães, eu não vejo que é um retrocesso. Eu vejo que são processos. Toda Isso, transição perfeito. é um processo. Né? Tem alguns que têm mais facilidade, outros menos facilidade. Então, eu acho que o importante igual que você falou no começo, né, Adriele? É ter aquele limite, a gente não deixar aí por muitos anos. Se Mas acomodar, até 4 aninhos, 5 anos, se principalmente. acomodar. É Principalmente verdade. quando a gente fala da criança neurotípica. Se acomodar. Às vezes as mães começam um desfraude, não são desfraudes fáceis, são bem mais difíceis. E aí a gente dá aquela animada, né? A gente, enquanto terapeuta, você tem que falar, tá, mãe, vamos lá que você vai conseguir, né? Tô com você. E aí, às vezes, não dá certo na primeira tentativa, às vezes começa de novo, não dá certo na segunda tentativa. Aí eu vejo que algumas dá aquela acomodada, sabe? E aí, às vezes, a idade Começa a passar. começa a cobrar, sabe? Isso. Então, assim, igual, por exemplo, em consultório, eu tenho criança com 9 anos que ainda tá na fralda. Por acomodação, às vezes, da Falta de mãe estímulos. ficar... Né? Não da mãe, né? Que a gente também não pode... Não foi a mãe, a família, né, família. gente? É um trabalho em conjunto. É um trabalho em conjunto. Eu acho incrível, assim. É um trabalho em conjunto. Porque a gente sabe que a criança tá pronta, mas ela precisa daquele treino dia a dia. Eu tô com a criança 40 minutos, eu sento com a mãe, oriento a mãe, e é ela que tem que executar, Isso, né? exatamente. É ela que tem que persistir. E Adriele, inclusive, assim, eu queria que você falasse um pouquinho como que a terapia ocupacional pode ajudar as crianças no processo do desfraude. Eu sei que você lida com as crianças mais neurotípicas, né? Sim. Mas chegam também nas terapias as crianças que não têm nenhuma particularidade no processo do desfraude? Chega. Chega. Tanto é que a criança que a gente compartilhou é uma criança que cognitivamente, no sentido de desfraude, é uma criança que não era para ter nenhum prejuízo. E a gente teve. Ela estava com 5 anos. Mais ou menos, 5 anos. 5 para 6, né? A gente treinou ela de todas as formas e não foi. E aí, voltando na terapia ocupacional em si, a terapia ocupacional trabalha com habilidades humanas. Então, todas as atividades de vida diária é de competência do terapeuta ocupacional. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Com certeza. Né? Que muita gente pergunta Muitas assim... mães nem sabem que, às vezes, existe a terapia ocupacional. Sim, Exato. sim. Até o momento que você precisa e você sabe tanto que é importante a terapia ocupacional, gente. É incrível.
eu precisei e eu sou apaixonada na terapia ocupacional. Muito importante. Eu sempre brinco, assim, com outros profissionais, assim, né? Eu estudei para isso, né? Aham. Eu tive matéria da faculdade para trabalhar as atividades de vida diária, né? Exatamente. Então, eu faço cursos voltados para isso, Com né? Então, eu certeza. tenho um treinamento para isso, né? Claro, cada E quando, criança é e de um quando jeito. tem esse trabalho em conjunto, é tão rico. Nossa, é tão rico. maravilhoso. Eu ter atendido a mãe dessa criança e ter atendido no consultório e ter o apoio da terapia ocupacional, nossa, foi muito importante mesmo. Assim, Porque eu acho que... e é justamente isso. Eu tenho o processo, né? Eu penso a criança como um todo. Você vai falar, né, do seu filho e a gente pensou várias coisas que poderiam estar dificultando. Fisiológico, motor, pensamos várias posições, né? E então, assim, se a gente visse que tudo foi desbravado e nada fosse conseguido, e a gente realmente, às vezes, né, precisaria da parte psicológica, que foi o que aconteceu com esse caso dessa criança. Uhum. Então, Foi muito legal. todas as habilidades da terapia ocupacional, todos os treinos, eu tentei com ela. E não deu certo. Então, eu vi que o problema era a parte psicológica. Era o Interessante. apego à fralda. Ela sabia o processo, ela entendia o processo, mas ela não aceitava passar a transição. Na cabeça dela, desgrudar da fraldinha era algo muito grande. E aí não cabia a mim, Nossa. enquanto terapeuta ocupacional, que trabalho com habilidades. Isso. Caberia ao psicólogo. E Quando como eu é que foi, avaliei a Maíra? Me criança, conta. eu percebi muita a parte da frustração na criança. Que a gente vai fazer o desfraude, a gente pensa que ela vai lá, tem que incentivar, tá? O pai tem que ir lá falar parabéns do cocô, falar parabéns do xixi, né? É uma super, como que a gente fala? Não é valorização, a gente comemora muito, né? Então, Nossa, aquela e- comemoração exagerada, se eu não consigo fazer o xixi e o cocô, eu também vou ter uma frustração exagerada. Então, tem que ter estímulos, o mais importante. Mas a questão da supervalorização da hora de fazer o xixi e o cocô ali, eu tenho que ter também um limite. E no caso dela, levar mais para o lado natural. Porque ela estava tendo todos os estímulos, mas talvez, né? E aí a gente foi trabalhar também com a criança e eu trabalhei com a mãe, fiz atendimentos com a mãe, conversei sobre esse processo. A minha sala é uma sala boa porque tem um banheiro, então eu conseguia mostrar aquele ambiente para ela, contar historinha, gente, né? Eu contei muita história para ela. O estímulo visual é importante. Dentro de casa eu orientei sobre isso, de saber que o pai e a mãe vai fazer o xixi. Aí tem essa parte cultural também que a gente tem que trabalhar em consultório. A menina faz xixi só no banheiro de casa. O menino pode sair, tirar a fraldinha, o pipiozinho, né? Mostrar para todo mundo. A menina não. Então, culturalmente, e aí isso interfere nas nossas habilidades, né? e, inclusive, Maíra, tudo que você tá falando pra mim tá assim, passando um filme na minha cabeça. Porque assim, eu tive muita dificuldade num dos pontos, que depois eu vou contar a minha história também. Só que assim, só adiantando um pouquinho, eu tive uma certa dificuldade. Eu acho que algumas mães também. Porque, por exemplo, eu sou mãe de gêmeos. Então, eu tenho duas crianças vivendo a mesma fase, né? E a Helena desbravou. Deslanchou, E gêmeos, olha que né? interessante. Exatamente. O Benício, eu fiquei naquela assim, não, você tem que fazer xixi em pé, meu filho. Pois é. Você tem que fazer xixi em pé, você é Cultural. menino, você tem que fazer xixi em pé. Uma questão cultural. Muito E o que que interessante. aconteceu? Bloqueamos ele de sentar. Então é muito importante isso que você está falando. Muito Porque importante. às vezes o menino, né, dentro ali da casa, às vezes a gente força, né? Não, você tem que ficar em pé, você tem que fazer xixi em pé, você tem que fazer xixi No em ralo, pé. não sei aonde. E né? aí ele pensa que. E a gente esquece o cocô, né? A gente pensa assim, não. E a gente só fica no xixi, esquece que o cocô você precisa do quê? De sentar. Entendeu? Então eu Ele teve mais passei dificuldade. totalmente. Então, assim, eu passei por esse processo
que você tá falando aí que essa mãe também passou, né? Que essa questão que você avaliou o cultural, que a gente também precisa, social, né? Às cultural. vezes tem pais que às vezes até falam de forma agressiva, né, com o menino. Rapaz, você tem que ficar em pé, você é homem, É rapaz. muito comum, doutora. Tem muito É isso, muito né? comum. Assim como a criança que não consegue, a mãe danar. Então, ao invés do reforço positivo, ela tem o reforço negativo, que é a agressão, às vezes, infelizmente. Tem mãe que bate, tem mãe que perde a paciência, tem mãe que sacode filho, né? Então, isso existe e é comum, Que geram os né? traumas na Que criança, geram né? traumas. E assim, voltando um pouquinho lá na terapia, o Adriele, o que que você tem ali dentro da terapia ocupacional que você trabalha nas crianças? Me conta. Como que é essas terapias? Então, é um ambiente muito lúdico, né? Eu falo que a terapia ocupacional, ela brinca para ensinar. Ela ensina Uhum. brincando, literalmente. Tanto é que, às vezes, as pessoas não entendem muito bem. Falam, nossa, mas eu vou pagar para você brincar com o meu filho, né? Mas aquela brincadeira está ensinando, né, a criança. Então, E é uma criança, né? exatamente. Como que você ensinaria uma Né? criança, né? A psicologia também precisa brincar Exatamente, para é uma conversar com delícia. essa criança. Exato. Então, assim, a gente ensina a criança demonstrando para ela como brincar, né? Então, Então ali você tem. eu tenho um piniquinho de mentira, que ele dá descarga e faz Que barulho, legal, porque a descarga também tem gente. barulho, né? Estímulos, A olha. gente tem Muito água legal. também no piniquinho. Eu tenho um boneco que eu ponho lá, né? E mostro que ele faz cocô. A gente faz cocô de massinha, Que legal, né? gente. Por Que conta da textura, porque a bacana. gente tem crianças que têm dificuldade com isso, Muitas né? crianças. A gente pinta aquele ambiente, então, se a gente vai fazer xixi, porque tem crianças que gostam muito de colorir, então, assim, a gente entra realmente no mundo da Adesivos, é muito criança. legal, né? Pra gente que é corrido, que não dá tempo também de ficar, né? No dia a dia é difícil você ter, mas adesivos, você pregar ali, Sim, né? a gente entra no Esse mundo, estímulo visual. No mundo da no mundo da criança Muito criança, mesmo, legal. né? para que ela entenda, né? E E aí, uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, eu não sei se você vai perguntar, se não, perguntar eu pode já adianto. respondeu, não tem problema. Porque algumas mães, né, perguntam, meu filho não fala. E aí, como que eu vou Verdade. ensinar ela a fazer o xixi, né? Então, assim, por isso que é importante você demonstrar, né, o passo a passo. Porque nem sempre você precisa esperar a criança falar, eu quero fazer xixi, né? Às vezes você precisa demonstrar para ela que ele Verdade. precisa sair dali, ir no banheiro, mostrar o passo a passo com ela no banheiro e voltar. Esse esforço. E isso né? não é uma vez, não. É Uhum. muitas vezes, né? Eu falo que Uma repetição. é uma né? repetição constante. Por isso que eu falo que às vezes é necessário que você precise ter esse tempo. Que você vai precisar ir no banheiro várias vezes durante o dia. Fazer o mesmo processo para a criança, para que ela entenda o que ela precisa fazer. Uhum. E na criança que não tem fala, se torna um pouco mais complexo por conta disso. Com Com certeza. certeza. E aí, nos sinais da criança que não fala, às vezes, é muito importante um sinal motor. Que eu sempre falo para as mães, sempre observar. A criança pulou com os dois pezinhos juntos, tipo, de um degrau para o chão, Uhum. é um dos sinais. Ou se ela subir escadas até uns 5 degraus, sem segurar, também outro sinal. Olha pra você ver, né? É E são coisas que interessante. às vezes a mãe nem percebe, Então, né? esses sinais, né, igual eu falei, de comando, da linguagem, são sinais. Porém, não necessariamente, porque virou quase que um mito isso. Ah, se ele pula nos dois pés ou se ele sobe o degrau, ele tem um controle dos esfíncteres. Nem sempre. Uhum. Então, é importantíssimo. Por isso que cada um Tem tem a sua. o seu momento. Isso. Não é porque
eu consigo falar o comando que eu já estou pronto para o desfraude. Uhum. Aí a importância dessa observação, lá no começo que a Adriele falou, Isso. observar os sinais. Todos são iguais? Não. Não. Às vezes minha filha pula com os 2 pés, mas ela não está pronta para o desfraude. E aí a gente tem que observar como um Um todo. todo. Exatamente. Por isso, o que a doutora também falou, a importância do apoio. Como que está o apoio dessa família? Como que está a escola? Como que está a tia que fica com ele no final de semana? Como que é o pai? Está ajudando? Ajudando não, fazendo papel de pai? Uhum. A mãe está fazendo papel de mãe? Tem irmãos? Os irmãos ajudam nesse processo também? Uhum. Então, esses apoios, para mim, assim, São fundamentais, gente. né, para a observação desses sinais na ajuda desse processo de transição aí do desfraude. Isso. A criança neurotípica, ela dá menos sinais. Dá. Com né? certeza. Então, assim... E a abordagem é diferente? Sim, É diferente. é diferente. Como que é, assim, com eles? Às vezes a gente tem que ser mais rotineiros, a gente tem que estabelecer uma rotina e às vezes a gente não pode quebrar tanto essa rotina no começo. Então, o mesmo processo que você usa em casa, é interessante você passar para a gente no consultório, para todos os terapeutas, como que você está utilizando, para que a gente não quebre isso. Porque, ao contrário de uma criança típica, a quebra desse processo, às vezes, é muito grave, sabe? O retrocesso, em alguns casos, se torna mais complexo. Sim, com certeza. E aí, às vezes, é por um deslize muito sutil, Que né? ele se frustra de uma maneira que não quer nem tentar mais. quebra. Exatamente. E acaba interferindo em outras questões, né? Que às vezes ele já estava até bem, já estava como se... Pronto pra- Isso, exatamente. Então, ele acaba tendo esse retrocesso em outras questões Exatamente. também. Doutora, você falou uma palavrinha atrás agora, que você falou sobre traumas, né? Pensa, tudo na nossa vida que eu levo algum trauma, isso vai refletir lá na frente. É um registro no meu cérebro. O desfraude, se ele for traumático, ele vai ser registrado de alguma Sim. forma no cérebro da criança. E isso vai refletindo de etapas em etapas. Talvez na insegurança, talvez lá na frente. Por quê? Porque a nossa vida ela não é linear. Ela tem ela não é pronto e acabado. Ela tem uma continuidade de fatores, né? De acontecimentos, de processos. Então, se eu traumatizei aqui no desfraude, a analfabetização tem uma dificuldade. Na hora que eu vou passar para comidinha, eu tenho... Você pera assim, opa, peraí. Não é? Eu vou desenvolvendo, como que eu vou me protegendo? Eu vou me protegendo disso tudo, tendo medo de algumas coisas, tendo insegurança, Sim. né? E aí, ó, aí entra na minha área lá de adulto, né? Eu pego adultos inseguros, adultos com autoestima muito baixa, né? A gente vai investigar a vida desde lá da Traumas barriguinha da mãe. Sim, extremamente importante o que você Influencia. falou, porque influencia muito. Muito. E assim, às vezes, a criança, ela também dá sinais de traumas mesmo, de não estar preparada. Por exemplo, muitas crianças começam a segurar, não tem medo de fazer o cocô, e aí começa a segurar, né? E aí aquilo ali vai gerando, né, uma constipação, né? Aquilo ali vai gerando vários problemas de saúde mesmo. Por medo, né? Porque muitas têm medo da mãe danar. Mas você fez aí no chão, quer dizer, a criança tá sem a fralda, caiu da roupinha, fez na calcinha de novo. E aí fala nervosa, né? O pai fala nervoso. O pai geralmente fica muito bravo, viu? Então, ela sabe qual que... A gente trabalha por associação no nosso cérebro. Então, a criança vai associando o quê? Eu faço xixi o cocô, eu tenho uma cara brava. Eu faço xixi o cocô errado, eu tenho alguém chateado. Elas frustram muito, gente. E a criança, ela percebe, né? Ela percebe, né? Claro que eu não tenho que supervalorizar, mas eu preciso elogiar. Isso. Né? E aí é um treino pra gente que é mãe. É um treino. Gente, esse elogio, dentro da psicologia eu falo. Né? Eu trabalho primeiro, as coisas que eu mais trabalho dentro de consultório. Eu conseguir falar sempre para o cliente, vamos ser coerentes com o que eu sinto, né? A verdade, e essa questão do não estímulo lá na infância e adolescência, né? De não ter sido estimulado, de não ter sido elogiado.
Então, isso é um treino para as mães, de conseguir falar muito bem, não vai dar certo. A gente não conseguiu agora, mas a gente consegue na Nossa, isso próxima. daí é muito importante. Essa valorizar frase, o ego. gente. Para nós. Essa frase é maravilhosa, porque assim, Nossa, é um estímulo que tudo você tá bem. dando pra criança, tipo assim, meu filho, não deu certo agora, mas vamos tentar a próxima vez. Quem sabe a próxima vai dar certo, né? Porque essa questão dos elogios, Maíra, eu passei por isso. Eu, a primeira vez que o Benício fez cocô, acho que faltou a gente soltar foguete. Foi assim, meu Deus, parabéns, até a Helena, irmãzinha. É. Então, assim, depois eu parei, meu E se ele não Deus do consegue, céu. é a próxima E vez de que fato, ele não consegue. conseguiu as outras. Aí o que que faz? Ele prende. Né? E aí dói. E aí é Entendeu? interessante, olha esse processo. Eu prendo, a criança prende, ele fica mais duro o cocôzinho e dá fissura. Dá. Muitas vezes dá fissura. E essa fissura dói. Então, qual que é o estímulo dele? Ele vai associar o quê? O cocô à dor também. Sim. Então, aí ele trava mais. Aí a gente tem que mudar a alimentação. Né? Isso. Total. Nesse processo é importante, aliás, né, Isso. doutora? Isso A que eu ia mudança da falar. alimentação. Até a própria questão alimentar, para as Aham. mães saberem que quando a Com gente certeza. começa a desfraldar uma criança, a gente tem que também estar atento à alimentação. Porque o Demais. cocô, ele também tem que ter uma Aham. consistência Uhum. para poder a criança conseguir fazer. Sim. Porque se o cocô da criança for muito mole, geralmente a criança ela não vai conseguir fazer ali no vaso. E o nosso intestino, o nosso sistema digestório está totalmente ligado com a questão psicológica. Exatamente. Então, se eu tô travado, se eu tô ansioso, a criança também fica ansiosa. Sim. A criança também fica triste, ela também fica frustrada. Sim. E isso influencia diretamente no peristaltismo Isso, do com tudo, né, doutora? certeza, com certeza. E aí Exatamente o que você influenciou, falou. trava, Uhum. machuca. Isso. Ele vai associar a algo negativo, Isso. a dor. E uma pergunta, assim, que eu queria perguntar, assim, para vocês. Dentro ali das terapias, das consultas, o que vocês acham? A procura mais por meninos ou meninas? O que vocês acham em relação a esse processo do desfraude? Vocês acham que não tem muita relação ou não? Vocês acham que realmente, assim, as meninas estão mais adiantadas? Como que é essa procura? Eu acho que não tem muita relação por sexo. Uhum. Agora, tem a ver com questões culturais, que é igual a gente falou. Então mais pela, né? pela questão cultural. Mais pela questão cultural. Quando a gente fala, por exemplo, de coordenação fina, a gente observa nas meninas uma destreza maior. Mas vamos pensar como que são as brincadeiras desde um aninho de idade. Das né? meninas. Das Vai meninas, brincar né? de bonequinha, ela vai brincar, olha, ela pega o chazinho, ela põe ali. Então, ela já vai treinando essa questão. Uhum. E o menino é a coordenação ampla, né? Pular, jogar bola. Então, eu acho que é muito mais forte culturalmente. Certo. E eu acredito quase que um mito a gente falar que dá diferença de menina. Eu posso estar errado, eu tô falando Não, na minha percepção. Não, realmente. Do neurotípico, como a maioria do consultório é masculino, É verdade. Então, Acaba que a procura acaba sendo mais por conta disso, né? No meu, não, lá não. mas assim, é por conta bem- das crianças entendi. neurotípicas mesmo, né? Então, assim, sim. hoje, acho que 80% do consultório são meninos. Uhum. Né? A Então, maioria, a né? maioria É mais menino. E aí, os desfraudes mais difíceis dos neurotípicos são dos meninos. Mas é porque a maioria são meninas também, né? Mas assim, quando a gente 80%. ensina, né? Quando a gente começa com a menina e com o menino, a menina tende a ser mais Mas pensa, se o prática. seu parâmetro é tão acima, 80% de meninos, pra gente comparar com as meninas, Não, você tem bem menos, né? Com certeza. E a maior dificuldade deles é a parte sensorial, não é? A parte sensorial. Às vezes não. A textura do cocô pra eles é muito Olha. difícil. O cheiro, Ah, é verdade. Sim. a cor. A gente já pegou de tudo. De tudo. É mesmo. Uhum. Tudo que a gente pode imaginar. For contar a história, a gente vai muito Sim, tempo. é muito. Mas de tudo. Não aceitar um cocô muito duro. Ou não aceitar o cocô lá banhando na água. Aham. Muitos, às vezes, não querem fazer o xixi de frente. Eu tô com um lá que ele tem que subir em cima do vaso para fazer o xixi. Nossa, meu Então, Deus. assim... São várias
situações, né? bacana. E a terapia é muito importante nesse Muito. processo, muito. Demais, demais. Porque, assim, às vezes a mãe, ela não tem esse olhar, né? Ela não tem, às vezes, esse. é, Como é que fala? Ela não tem, às vezes, as estratégias. E aí a gente tem que parar para pensar. Então, por exemplo, a criança que ele tá, por exemplo, subindo em cima do vaso para fazer. Por quê? Eu, enquanto terapeuta ocupacional, quando a criança começa a apresentar um comportamento atípico do convencional, eu começo a me questionar o Claro. motivo, Uhum. né? E aí você vai estudar aquela criança, né? Exatamente. Então, eu vou pensar qual é o motivo que está levando ele a subir, a elevar, né, para fazer xixi. A gente está com uma linha nesse caso, de estratégia, que é porque o xixi de alto para cima, o barulho que cai na água é diferente. Ah, é verdade. Como é uma criança com uma alteração sensorial muito grande, é melhor para ele. Ele gosta de ver o xixi caindo O mais alto barulho, porque né? o Para que o barulho... barulho é menor. olha que Exatamente. Gente, que interessante. E a terapia ocupacional, nesses casos, né, para estratégia. Isso. É E aí- incrível, porque vocês vão fazendo as estratégias na prática. né? Exato. Isso. E aí, como Muito que a legal. gente vai começar a trabalhar com esse caso? Eu vou dar esse estímulo diferente. É verdade. Ele não precisa fazer isso com o xixi. Eu posso usar isso com a mangueira, vou falar para a mãe dele, né? Então, Alguma coisa que faz o... antes. Então, ele pode ter esse estímulo sem ser com o xixi dele. Ele pode ser brincando. Então, eu vou pôr uma mangueira e mostrar para ele que, né? Mas aí E você o xixi, associa essa sim. mangueira ao Não, momento, não. Não, ao momento não. Uhum. Eu ofereço o sensorial, porque ele está usando uma Entendi. estratégia sensorial Pra ter aquele durante barulho, aquele ato. Isso. Uhum. Que são duas coisas. Como é uma criança muito sensorial, aquela estratégia sensorial dá uma regulada nele. Mas ele não precisa daquilo naquele momento. Ele vai saber que vai Ele- ter aquele somzinho Ele em outro pode momento, usar... que não é só no Exato. xixi. Então, eu vou dar aquele momento em outras ocasiões. Uhum. E Exatamente. ele vai se relaxar, ele vai se modular sensorialmente em outras ocasiões que não é aquela. Porque aquela não é adequada. Uhum. Por que que não é adequada? Não é nem fator cultural. Porque é perigoso. Uhum. É verdade. É verdade. Ali em cima. Se fosse assim, alguma coisa. Não, André, ele faz um cocô diferente. Ou como a doutora tá. falou, sentado, É. né? Se não atrapalhar, Uhum. problema. Uhum. Mas como tá acarretando risco, Sim. aí eu penso que não Que a pode. gente precisa Exatamente. abordar A isso aí gente o quanto precisa rever. antes, né? Ó, em relação a contar um pouquinho da minha história para vocês, a Adriele sabe, ela vai me ajudando aí também. Toda mãe de gêmeos, ela tende a fazer tudo ao mesmo tempo. Tem coisas que dão certo, tem coisas que não dão certo. Então, assim, Helena e Benício, igual eu expliquei, na mesma fase. Então, Helena começou a dar os primeiros sinais. Opa, vamos lá, vamos desfraldar a Helena. Tudo perfeito. Helena já não queria nem usar a fraldinha, tinha interesse por calcinha, já tinha interesse em sentar até no vaso. Então, ela foi super bem, bem mais Saudade fácil. dela. Que a gente começou a desfraldar eles foram quando a gente chegou aqui em Rio Verde. Então, eles estavam com uns 2 anos e 3 meses, mais ou menos, 2 anos e 4 meses. E aí, o Benício começou assim, viu a irmãzinha, opa, me interessou, né? E aí, a gente falou, ele começou a segurar um pouquinho o xixi, então, acho que ele deu os sinais. Então, beleza. Aí, a gente desfraldou os dois ao mesmo tempo. O Benício, ele começou a, tipo, não querer. Então, ele teve uma certa dificuldade no cocô, né? Então, por a gente sempre falar com ele, tem que fazer em pé, ele começou a apresentar uma certa dificuldade em sentar, né? E aí, a gente comprou o piniquinho e as mães têm essas dúvidas, né? Eu compro o pinico ou eu compro o redutor de assento? É muito comum essas dúvidas, né? Então, assim, não tem uma regra, né? Então, a gente precisa avaliar o contexto ali da família. O piniquinho tem as vantagens dele. Você pode deslocar ele com mais facilidade. A posição, né, que a criança fica, né?
ela tem mais facilidade em sentar ali, né? Pode até Dobra melhor o joelho, Isso. flexiona melhor, então o cocô vai sair. Isso. A abertura anal é maior, então vai sair mais fácil. Isso. E o redutor de assento, você tem uma facilidade de tirar ali logo e ele passar pronto pro vaso, né? Então, você vai sair de casa, você não vai ter, às vezes, problema em passar a criança a sentar ali naquele vaso, você tá no restaurante, né? E eu, como dona de casa também, Uhum. mãe de 3 filhos, pra mim, lá em casa, o redutor foi melhor. Foi por melhor. conta dessa correria. Eu não tinha Exatamente. tempo de ficar limpando ali, parando. Uhum. Então, como era muito corrido, o redutor me facilitou nessa. E aí, para ajudar nessa posição, tem escadinhas agora que você põe. E aí a criança mesmo sobe, Ah, tá. E só senta, e fica ela ali, pode né? firmar. Isso, já tem a escadinha junto, né? É. Então, beleza, vamos comprar o piniquinho. Não queria sentar. Não quero Coloridinho, encanta, o pinico sentar. encanta. Até que não. Nesse ponto eu não quis comprar nada muito Porque tem colorido, um filme, né? né? Comprei um simples. Só que aí, o que que a gente começou a perceber, Mai? Que ele só queria fazer cocô lá nos brinquedos. Olha. Só. Então a gente já terminava. O horário que ele gostava de ir, de fazer o cocô dele, era depois do almoço, por exemplo. E aí ele saía da mesa e falava, mamãe, vou nos brinquedos. Aí você. Ficava quietinho. Aí vai fazer cocô. E aí ele sentava com as perninhas, né, Adriele? Com as perninhas. Ele sentava, ficava de joelho, mas com as perninhas, tipo, agachado, mas não agachado, sentado. E aí ele fazia Pra o cocô trás, dele. assim, Pra trás, Mas é exatamente. uma posição um pouco diferente. Tanto é que a gente Era chegou bem até diferente. filmar pra Aí a gente. Adriele, eu falei, Adriele, não E sei, ele não fazia essa posição em outro momento, era só na hora de fazer o cocô. só na hora de É fazer o porque os cocô. outros Ele lugares não brincava desse jeito, ele não chegava e Ele não, sentava. nos outros lugares, ele não tinha os brinquedos. Então ele só fazia nos brinquedos. Então ele queria brincar e fazer cocô lá nos brinquedos. Então a gente já. E como a gente. Eu fui uma das mães que pensou, eu não vou voltar à fralda, porque eu vou estar regredindo, né? Regredindo. Pensava assim na minha cabeça. Então não voltei. Fui adiante. Mas na hora do cocô, ele era muito estimulado? Você levava brinquedo pra dentro do banheiro? Era muito. Aí foi contar. onde a gente chegou. Que a minha terapeuta ocupacional, a super Adriele, me ajudou. Olha, Porque aí eu virei e falei assim, Adriele, pelo amor de Deus, gente, sério. super estimulação. Não, sabe, era muito difícil pra gente, porque assim, ele fazia na cueca, era uma consistência que ainda não tava tão endurecida. Então, assim, a gente lavava cuecas e cuecas e cuecas, e eu me sentia responsável por isso. Tanto que eu, às vezes, evitava da funcionária que trabalhava na minha casa lavar as cuecas dele. Porque eu me sentia, eu que quero lavar, porque eu não queria nem que ela, tipo, fizesse cara feia, nunca fez. Mas, tipo assim, a gente, mãe, tem medo de, tipo assim, das vezes a pessoa que tá ali cuidando, tipo assim, nossa, que saco, né? Tem que lavar essas cuecas desses meninos. Então, eu nem queria passar por isso. Eu mesma ia lá e lavava as cuecas deles. Aí eu falei, Adriele, por favor, me ajuda, eu não sei mais o que eu faço. Aí a Adriele falou assim, filma pra mim. Aí eu mandei a filmagem pra Adriele. A Adriele falou assim, Alana, você percebeu a perninha dele? Essa perninha dele não é o mais adequado. Mas assim, vamos trabalhar primeiro o ambiente que ele tá inserido. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai levar os brinquedos para o banheiro. Pelo menos para ele habituar aonde ele tem que fazer. Então, eu fui, levei os brinquedos lá no banheiro. Não queria ir de jeito nenhum. E onde entra a parte da insistência. Então, você criar essa rotina. Não, rotina. Benício, ó. Hoje a gente vai levar os brinquedos lá no banheiro e aí você pode ficar lá quietinho brincando com seus brinquedos, mas lá no banheiro, que é o lugar onde a gente faz o cocô e o xixi. Tá bom. Foi indo, ai, tá bom, então vamos. Aí consegui convencer. Aí já foi uma vitória, mas não comemorei muito, não. Aí, beleza. Aí ele foi, começou a fazer lá no banheiro. Então, pronto. Um passo a gente conseguiu. Segundo passo que a Adriele me orientou. Agora a gente vai ensinar ele a fazer a posição certa, né? Então a gente vai ajeitar, ajustar essa perninha dele. Então tá bom, Benício, ó. Vamos
toda vez que você for fazer cocô, vamos ajustar essa perninha, vamos fazer assim. Ah, lógico, a criança ela não vai aceitar de primeira, né? Então é um processo, um É um processo processo. que todos os dias você tem que estar ali É ajustando. difícil, não é fácil. Não é fácil. Beleza, segunda etapa concluída. Agora o que a gente tem que fazer? Sentar no vaso, mesmo que de cueca. Então a gente foi, sentou o Benício no vaso, de Mesmo com a cuequinha, não quis ir, não fazia por várias vezes, não quis fazer, mas todas as vezes que ele dava sinal, mamãe, vou ali nos brinquedos, eu ou meu esposo corria lá, não, vem cá. Aonde que é para fazer, Benício? Ah, não, mas a gente vai fazer lá no banheiro, né? Então mamãe e papai vai levar você lá no banheiro. Então você vai sentar aí a gente comprou livrinho, né, para ele ler, para ele ficar ali lendo. E aí conseguimos que ele sentasse no vaso. Aí não queria tirar a cueca, gente, que dia. Aí foi outro processo. Nossa, meu Deus. Etapas. São etapas, gente. Ele já estava indo na Adriele? Sim, já ele ia é um nesse paciente, processo. ele é um paciente diagnosticado com autismo leve. Então ele já acompanhava com a Adriele. Tá. Então, Vocês assim, acompanharam nas desde o terapias, começo, desde o esse- começo. Então, aí quando chegou nessa fase que eu falei, não sei mais o que eu faço, foi onde eu falei com a Adriele e ela começou a me dar o suporte nesse ponto. E tinha sensibilidades também, a parte sensorial também tinha algumas questões que já estavam sendo trabalhadas. E aí, um dia ele resolveu. Aí o Ulisses estava. Ele conseguia mais do que eu, na verdade, meu esposo. E aí ele conseguiu que ele fizesse no banheiro, lá no vaso. E a gente comemorou e foi quase um foguete. né? Porque Coloquei um quadro lá na parede, estrelinha cada vez que você fizer. E assim, é tudo uma a gente loucura. tenta. De tudo a gente tenta, né? Mas assim, ele apresentou alguns sinais que ia, não ia, não ia. Aí eu comprei também um piniquim para ver se ele conseguia fazer no piniquim. Tinha momentos que ele fazia. Aí assim, ele fez alguns momentos, em alguns momentos não. E aí com muita insistência, fomos indo com muita psicologia, trabalhando, mostrando figuras, musiquinhas, a Helena estimulando, porque Ajuda, ele via né? a irmã fazendo, né, no lugar certo. A escola, tá, coitado da escola. Todo dia que eu ia buscar ele, chegava a trouxinha dele do cocôzinho sujo. Então, assim, foi muito, muito conturbado. Foi muito difícil, mas foi uma vitória. Hoje, tranquilamente. Não existe brinquedos mais. Não existe brinquedos, só livrinhos. Ele ainda às vezes lê um livrinho ali e pede para eu contar a história. E assim, uma coisa que eu acho muito importante para as mães é que eu falo, queridas, uma vez que você é mãe, esquece. A porta do seu banheiro vai ser sempre aberta, nunca mais fecha. Então, assim, você nunca mais vai ter paz de ir ao banheiro. E é importante eles verem. E é importante ver, É gente. natural, É gente. natural. Entendeu? Então, assim, é um momento que você vai precisar mostrar, você vai ter que mostrar como que você faz. Isso mesmo. Porque O papai, exatamente, o papai, a mamãe. Então, assim, é um processo tem que ser natural. que para uns vão ser bons, vão ser fáceis, ok. Para uns não vão ser, mas a gente não pode desistir, a gente não pode deixar de estimular, né? E sempre eu falo, gente, avaliar a personalidade do seu filho. Porque você conhecendo o seu filho, você consegue trabalhar de forma individual nele. O que ele gosta, o que ele não gosta. Exatamente. Né? Se seu filho é musical, gente, põe música. Se seu filho é brinquedo, então vamos levar alguma coisinha ali. Gosta de um personagem, leva esse adesivo pra exatamente, lá, né? decora ali. A criança vem de um ambiente muito lúdico, né? E o banheiro não oferece isso. E aí, por que ele vai querer... Que interesse ele vai ter ali, né? A pacientinha que a gente atendeu juntas, ela gostava de um determinado personagem, que agora até esqueci. Eu comprei um monte de adesivos e coloquei no banheiro para ela entender esse momento. Né? Exatamente. Se a gente pega um banheiro branco, que não tem nada, para que ele vai ficar ali? O menino não para nem para comer, ele quer só brincar.
Tanto que a questão do desfraude também está totalmente ligada, né, com a questão psicológica do ambiente. A minha filha, a Alice, né, tá com 4 anos. Ela foi para as últimas férias que ela foi para minha mãe, ela fez cocô na calça. Olha, pra você Já ver. tem muito tempo que ela tá desfraldada, e aí ela é quase que uma regressão mesmo, porque aí lá ela tem a mamadeira, minha mãe ainda dá mesmo, vó, né, gente? Exatamente. Vó, eu já lavei minhas mãos, é doce, é férias, tá? Não Na casa da avó, adianta. não adianta. Só A gente que só tem importante. ela faz cocô na Olha pra você calça quando tá na ver. avó. Lá Porque em, ela lá em entende Minas que lá ela é Gerais. um bebê. Lá ela é Pensa, diferente. Lá ela é pensa, diferente. Você vê pensa. tanto que é O tanto que tá ligado, né? ligado, né? O tanto que tá Exatamente. ligado. E assim, gente, uma questão muito importante que eu queria saber como que vocês abordam, porque eu vi na internet recentemente uma foto, não sei se vocês viram, né? Na escola, as fraldinhas, todas Coletivo. estampadas ali, Quem tipo, quem conseguiu, conseguia, como se fosse um Aham, prêmio, aham. né? O que vocês acham, na opinião de vocês, em relação a escola interferindo nessa questão do desfraude? Desfraude. Até que ponto vocês acham que elas podem estar ajudando? Ou se vocês acham que o desfraude coletivo é bom? Você acha que vale a pena? O que vocês acham, a opinião, assim, de vocês? O desfraude. Nossa, é complicado, hein? É Mas vamos lá. complicado. Eu vou dar minha opinião a respeito. Eu acho que deve ser trabalhado, assim como em terapia, demonstrado como que é feito, o lúdico, né, brincado, mas eu tenho muito receio desse tipo de premiação, não só pelo desfraude, até por outras coisas, né? Concordo Tem com muitas você. escolas que colocam lá, você é o melhor aluno, você ganhou isso, você não, você ganhou isso. E o outro que não ganhou? Eu nunca fui melhor aluna, né? Eu fico imaginando, eu numa escola dessa, né? Eu estaria na psicóloga há muito tempo. A mesma coisa do desfraude, né? Então, imagina. E não vai de encontro com o que a gente falou, né, Adriana? Se a gente está falando que o desfraude é individual, quando eu passo por uma coisa coletiva, é algo massacrante para quem não está naquele momento. Não, pra quem não consegue. Né? Imagina Massacrante. ter todas as plaquinhas, aí eu, Adriele, não consegui, não tem minha plaquinha lá. Aí você ainda vê seu filho e fala, mamãe, Aí isso é um hoje eu não trauma. tô, não consegui, Isso não é um tem minha trauma. fraldinha lá no painel. Não. Gente, a mãe, ela morre por dentro. Agora que a gente precisa do suporte da escola, Sim. meu sonho era que Sim. todas as escolas tivessem, igual você falou, informações. Falar com a criança sobre aquilo, levar no banheirinho, já que é tudo pequenininho, mostrar para a Isso, classe. Agora, esse exatamente. trabalho não significa que eu tenho que fazer um desfraude coletivo. Isso. Premiar. E eu não Premiar acho ou- que a escola seja responsável pelo não desfraude. não é. Eu não acho, Não sabe? é. Então, muitas mães nessa correria, ai, graças a Deus, nossa, escola a escola vai me vai- ajudar a desfraudar. Preocupa não, fulana. Quando seu filho estiver na escola, você vai ver, logo ele vai desfraudar. Gente, a escola não pode ser responsável por isso. O seu filho é único, você conhece seu filho, você sabe como você fala com seu filho. Talvez a linguagem que você aborda todos os dias com seu filho não é a mesma que a professora aborda. E ela não vai ter aquele... Ela não vai ter aquele filho. Lógico, tem professoras, gente, que são maravilhosas, Sim. que dá todo o suporte para a criança, né? Então, assim, eu acho que a escola, juntamente com a Complementa família, isso. complementa. Um apoio, É assim um como a apoio. terapia, assim como a psicologia. Exatamente. Então, assim, eu acho que a mãe tem que informar Quando a começar escola. o desfraude. Exatamente. Sim, Olha, tanto que quando eu tive esses problemas, né? Também. Eu cheguei na escolinha e falei, olha, o Benício tá num processo de desfraude, ele vem acontecendo isso, mas vocês vão me falando como que tá. Eu fiz a mesma coisa também. Convida ele em alguns momentos para ir ao banheiro, para poder ele ser estimulado, né? Então, assim, deu super certo, tá? Então, assim, eu acho que a escola não tem que tirar de todo mundo de uma vez. Tem que ter estratégias, Tem que ter né? Assim, de estratégias, mostrar para as crianças, às vezes, um horário para ir ao banheiro, mesmo que ninguém, por exemplo, falar, olha, agora o fulano vai ao banheiro para explicar esse processo de ir. Isso. Né? Mas agora todo mundo fazer isso. Até porque, às vezes, a escola não sabe o contexto da família. De repente, mudou de babá recente e a criança tá triste,
acontece? A criança, às vezes, vai viajar dali um mês, né? E aí a mãe, às vezes, nem quer que faz esse desfraude por agora. Então, assim, tem que ter uma Com conversa, certeza. um diálogo entre a família e a escola em relação a Também. isso, né? Então, assim, eu, particularmente, sou a favor da família ser responsável pelo processo de Também. desfraude. Também É acho. aquilo que eu tinha falado, né? Eu, Eu enquanto concordo também. terapeuta, eu oriento, né? Eu tenho Aham. 40 minutos ali para brincar, para ensinar, para modular e orientar os pais. Quem faz o desfraude é o O pai, pai. né? É a família. É A a família que família. tem que tirar o tempo, é a família que tem que estar ali, né, no dia a dia. A família que conhece a criança. A Exatamente. escola tem 20 alunos, né? Por mais que a professora seja muito boa, é difícil para ela observar 20 crianças. Às Sim, com vezes, certeza. as crianças que têm dificuldade sensorial, as crianças que têm dificuldade, às vezes, de uma posição diferente para sentar no vaso, né? Então, assim, é muito É complexo muito complexo. dar essa função para a escola, Sim, né? concordo plenamente. Então, assim, Agora, ter essa proximidade é interessante, né? A gente Sim. ir conversar com o professor, Eu acho que a família ela falar, tem, olha, né, eu que tô, ter eu fiz isso, não me arrependi, esse não. interesse no que está não, acontecendo ali, começou de né? fraude, tem que Já Informar tem que informar informar, todo tem e mundo. que todo informar. profissional que está Porque vai ter acompanhando. Não escape, só Com gente. profissional, você certeza. vai ficar na casa da avó, na Com casa da tia, certeza. ó, né? O Benício tá assim, a gente tá levando no banheiro de tanto e tanto tempo, né? É Exatamente. Vai mesmo. ficar aqui, você leva, tal. Então Isso. tem que informar em todos Porque os lugares que essa a criança rotina é vai. importante, né? No desfraude. Sim. A rotina. Exatamente. Então, tanto na escola quanto Isso, a com rotina do certeza. E banheiro. outra coisa muito comum, assim, das mães perguntarem em relação ao desfraude noturno, né? O desfraude noturno, muitas mães. Mas e o processo do desfraude noturno? Eu deixo de fraude, eu tiro a fralda durante o dia e deixo à noite? Às vezes sim, né? Então ela precisa perceber que a criança tá começando a ter o controle durante a noite. Então, se ela percebe as fraldas sequinhas durante a noite, opa, peraí, pode ser que tá dando um sinal. Sim. Então, a gente tira a fraldinha, mas a gente precisa trabalhar antes dela ir para a cama. Então, não dar água, né? Ou pra fazer Convidar xixi a antes. criança para fazer xixi, colocar, às vezes, até um reloginho, às vezes, ali de madrugada, para ver se a criança acorda. Vamos ali fazer um xixizinho, meu filho, para começar a ter esse controle. Então, ela pode Sim. começar a criar estratégias para poder também ter esse certeza. desfraude à noite, Aham. E né? aí entra na parte da alimentação E isso também, também, ali à exatamente, noite, né? ali à noite, né? Muito importante. Estratégias, E né, gente? estratégias. E tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Tem alguma pontuação que Na hora que vocês você acham falou do piniquinho, você falou importante? que tem família que compra ou não compra. Isso. O que Eu, você... enquanto terapeuta, eu Uhum. sempre Que falo você muito prefere? para as mães, você até falou sobre isso. E eu jogo isso para elas, Uhum. responsabilidade. Responsabilidade. Porque eu, enquanto terapeuta, tenho a função de Sim. orientar. Uhum. Quando você compra o piniquinho e aí ensina no piniquinho e depois você tem que mudar para o vaso, você, enquanto mãe, você vai ter dois Dois trabalhos. processos. Eu pensei nisso. E eu acho que você me falou Na sobre prática. isso. Eu lembro que Então, você conversou comigo sobre eu isso. sou um tipo de pessoa que eu deixo super aberto, mas eu Aham. sou super sincera E nesse eu acho que sentido. Aí quando a Adriele comentou comigo, a gente falou, não, vamos trocar. E a gente comprou O a da adaptador. escadinha Com com já redutor. o redutor. Então, Eu- se eu já tô com um desfraude difícil, Aham. e aí eu São dois inicio lá processos. no São piniquinho. Eu dois também pensei nisso processos. quando eu fui tirar. Exatamente. Eu usei só o redutor. Eu achei já mais falo assim, com aquele pezinho assim, não compra o piniquinho. Na sua cabeça não compra, porque daqui a pouco eu vou ter que trabalhar novamente o processo do piniquinho pro vaso, né? Gente, e pra, assim, né? Eu fiquei com as crianças, eu fico meio período com as minhas crianças e trabalho no outro período. Então, eu sou dona de casa e Sim. eu falei dessa correria. Demais. O que pode facilitar, gente, vamos Com facilitar. certeza. Pelo amor de Deus. Exatamente. Fazer trabalho né? duas vezes não é bom, Porque não. não é Por favor. fácil. Até o tipo da calcinha, até o tipo do tecido, até assim, o que a gente pode facilitar. E que interessante, Vamos eu nem facilitar. sabia que existe calça Pro 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 desfraude. desfraude. Eu nem sabia que existia algodãozinho, isso, gente. Que interessante. Eu nem sabia que existia isso. Nunca usei, mas eu Eu fiquei falo assim, sabendo que até a existe. própria fralda descartável, quando você vai pôr, quiser ensinar, começar as atividades de vida diária, por exemplo, para ensinar a baixar, eu sempre falo para as mães, compra aquelas que é de shortinho, aquelas
né, que não é de Aham. prender, Uhum. porque a gente pode levar a criança, mesmo com fralda descartável, no banheiro, Isso, é né? verdade. Porque aí a gente ensina Logo você ela a já tirar abaixa, é né? legal Porque é como se fosse. fosse uma É legal cuequinha, uma mesmo. calcinha, né? Eu Que vou você fazer vai o lá. processo com Isso, ela. até para ela poder né? aprender mesmo a abaixar, Abaixar, né? E não subir. deitar ali na cama igual um bebezinho que você tem que estar lá. E neurologicamente dizendo, esse levantar e abaixar também é uma Também faz fase que parte. demonstra que ela Isso, está que ela tá preparada. preparada. outros Exatamente. fraudes. É um sinal. É um né? dos, É um dos sinais. É. Exatamente. Fazer isso no banheiro, essas trocas, é importante. A Uhum. aproximação já desse ambiente onde eu vou ficar. Isso, exatamente. Uhum. Eu acho que é isso, né, meninas? Eu acho, Falamos um eu pouco. acho. Caso as mães tenham mais dúvidas, eu acredito que elas vão deixar alguma mensagem aí pra gente. E mais uma vez agradecer a presença de vocês, tá? No meu podcast. Esse tema é muito importante, eu acho que vai ajudar e a gente esclareceu bastante algumas dúvidas mais recorrentes, né? E muito importante a presença da Adriele, que trabalha, né, com os pacientezinhos aí, os autistas, né? Ou é que tenham verdade. alguma outra neurotipia, né, que a gente fala. Uhum. E agradecer também, né, a presença das famílias aí comigo. Se você gostou, você pode compartilhar com as outras mães, né, que vão ajudar, que estão passando por esses problemas aí também. Mais uma vez reforçando que filhos dos profissionais não são diferentes do que a gente passa. Pode ter certeza que algumas situações vocês também vão passar. Então, eu agradeço também a presença de todos, compartilhe e a gente aguarda o próximo podcast. Obrigada. Obrigada.